O bairro do Rio Vermelho. O bairro do Rio Vermelho está localizado entre os bairros de Ondina e Amaralina, tendo ao norte o Engenho Velho da Federação, Santa Cruz e o nordeste de Amaralina. Neste bairro estão situados luxuosos hotéis e pousadas, sendo intensa sua vida noturna. Conhecido pelo clima boêmio, pelos acarajés de Cira, de Regina e de Dinha, pela colônia de pescadores, seus moradores comemoram anualmente, no dia 2 de fevereiro, a festa de Iemanjá, Rainha do Mar, exatamente neste local em que está aparecendo agora aí. É o mar de Iemanjá. Em razão de suas estreitas vias, mesmo as principais, Rua Oswaldo Cruz e Odilon Santos, possui um tráfego de veículos difícil, confluindo para o Largo de Santana, onde a capela dedicada a essa santa situa-se meio no meio do caminho. Essa que nós estamos vendo aí do lado, essa amarelinha, não é a antiga, é a nova. Essa daqui é o local da Casa do Peso, onde se reúne os presentes de Iemanjá, está Iemanjá aí na frente. No dia 2 de fevereiro, as oferendas se reúnem aí desde cedo, certo? Aí a igreja nova que foi construída, mas como se fosse assim, para substituir a antiga, que fica no Largo de Santana, que é uma capelinha, mas ela não foi derrubada, tanto que ela fica assim bem no meio da rua, e no vídeo dá para perceber bem, em alguns momentos, ela fica bem no meio da rua. Então, ali, olha, é aquela branquinha que fica aí ao lado do estacionamento. Então, essa branca em frente a esse prédio verde, que era a antiga capela do Rio Vermelho, é a capelinha do Rio Vermelho. Então, onde a capela dedicada a essa santa situa-se bem ao meio do caminho, a Rua da Paciência, que recebe o intenso tráfego da Avenida Oceânica, Avenida Cardeal da Silva e a Rua João Gomes. O trânsito sofre ali um afunilamento que em certos horários fica praticamente estagnado. Nas imediações do largo, há um outro templo dedicado àquele que eu mostrei, perto da Casa do Peso ali, dedicado a Santana. O Rio Vermelho, que dá nome ao bairro, mas também é conhecido como o Rio Lucaia, margeia a Avenida Juraci Magalhães Júnior. Aí o que nós passamos foi esse espaço com a reforma do Rio Vermelho, fizeram esse espaço Canta Raul. O Dique do Tororó, nascente do Lucaia, originalmente era um lago natural e é formado por pequenos rios em torno do Largo do Campo Grande e de parte dos bairros do Garcia, Barris, Tororó e Nazaré, todos eles mananciais a leste da Avenida Joana Angélica. Possui sua foz, próximo à sua foz, existe uma estação de condicionamento prévio de esgotos domésticos, onde resíduos sólidos e partículas em suspensão são separadas do efluente final, que é lançado a 2,7 quilômetros da costa pelo emissário submarino do Rio Vermelho, evitando a contaminação de praia. Mais uma vez aí notamos a pequena igrejinha, a capelinha no Largo de Santana. Apesar do grande crescimento vertical, verificando noutras áreas da capital, o Rio Vermelho ainda conserva-se um bairro essencialmente de casa. Olha a capelinha, mais uma vez. As estreitas vias mais antigas receberam nomes que homenageiam importantes cidades baianas como Catité, Itabuna, Ilhéus. Na rua Lagoinhas está a casa que foi a residência do falecido escritor Jorge Amado e da sua esposa Zélia Gattai, e onde estão guardadas as cinzas do imortal. Isso aí é um templo em oferenda
em homenagem aos cultos afro. Outro importante logradouro do bairro é o Largo da Mariquita, que nós vamos chegar daqui a pouquinho, onde está situado o Mercado do Rio Vermelho, também conhecido como Mercado do Peixe, antiga e tradicional feira livre, centro de ancestralidade, em homenagem ao povo, à cultura afro. Ficou muito bonito, aí bem com esse destampado do mar azul. Inicialmente, no século XVI, o Rio Vermelho era um antigo aglomerado de índios tupinambás. Aos poucos foi se transformando num povoado de pescadores. Até hoje a gente vê aí, olha os barcos por aí, e pobres lavradores do século XVII. Fora da aldeia de pescadores havia grandes extensões de terra, fazendas, as quais foram fracionadas e vendidas a famílias de classe média como um local perfeito para a prática do veraneio. Isso já no final do século XIX, facilitado pela presença dos bondes com tração elétrica, os quais permitiam o acesso ao bairro. Ao lado do patrimônio arquitetônico, refletido nos casarões e igrejas, aí, olha, acabamos de chegar no largo, onde tinha um mercado que foi também totalmente reformado. Ao lado do patrimônio arquitetônico refletido nos casarões de igreja e da beleza natural do bairro, também guarda festas populares tradicionais originadas no início do século XX. Hoje bastante famosas, conhecidas nacionalmente e internacionalmente, pela mistura da fé entre o catolicismo e o culto afro-brasileiro. Festa como Iemanjá, ou Janaína, rainha do mar, protetora dos pescadores, faz do Rio Vermelho único, repleto de tradições culturais. Tais características socioculturais despertaram o interesse pelo estudo do referido bairro. Então, esse aí que nós estamos vendo, o Mercado do Peixe, que fica no Largo da Mariquita, que foi totalmente reformado e hoje é um ambiente de lazer muito bem procurado. É, aqui a capelinha de Santa Bárbara. Vamos ver aí que tem também o Mercado do Peixe, a colônia de pescadores. Falando um pouquinho sobre a praia que nós vimos, essa praia toda aí do Rio Vermelho, que está situada no bairro do Rio Vermelho, na capital do estado brasileiro da Bahia, sendo a praia desse bairro que se segue a Praia de Ondina. Então, olha lá, ó, vendo aí essa orla, depois da Praia de Ondina, vem a Praia do Rio Vermelho. Esta praia inicia depois da Praia de Ondina e tem sua vista encoberta por um morro ocupado por casas populares. Ao final do morro aparece uma pequena enseada circundada por uma balustrada semelhante à existente na praia do Porto da Barra, sendo que esta parte da praia fica alguns metros abaixo do nível do passeio que circunda a Avenida Otávio Mangabeira e conhecida como Buracão. Essa parte da praia é propícia ao banho, por ali assim, e a prática de surf, a depender da maré. Seguindo esta pequena enseada, a praia contém grandes regiões de pedras até antes da Casa do Peso. Foi aquela casa, essas pedras aí que eu estou me referindo, e a Casa do Peso, aquela que eu mostrei lá ao lado da Igreja Nova de Santana. Aí os casarios que eu falei. Nesta região, forma uma nova enseada que serve de abrigos a barcos da colônia de pescadores. Foi onde eu falei do lugar que é o mar de Iemanjá, os barcos ficam. Então, nessa região, onde abriga barcos da colônia dos pescadores. Aí, exatamente naquela parte lá da frente.
Embora esta região seja calma, não é utilizada com frequência para o banho. É nessa parte que acontece a festa de 2 de fevereiro, data em que milhares de pessoas convergem para uma demonstração de fé, onde presentes são lançados, aquela parte lá ali um pouco na frente, ao mar, ou por simples curiosidade de ver uma bonita festa. Após a igreja de Santana, aquela amarela que nós vimos, segue com região de pedras até a foz do rio Lucaia, essa região aqui, onde se encontra um grande mercado, este mercado que nós estamos falando agora. Bares e restaurantes de comidas típicas populares, muito frequentado, e o mercado do peixe. Então, lá depois da praia, onde tem um presente de Iemanjá, vem para essa parte aqui, cheia de pedras, que é onde se encontra o mercado do peixe, que é a foz do rio Lucaia. Esta região não é propícia ao banho. A praia é banhada pelo Oceano Atlântico. O bairro onde se encontra esta praia tem uma característica: o grande número de bares e restaurantes, principalmente nas ruas próximas às praias, sendo considerado um bairro boêmio. Então, essa parte aqui é a parte da reforma que foi feita no mercado popular, né? Aí se vê muitos pescadores, pessoas pescando de anzóis e os barcos do lado, aí, os barcos, onde tem essa casa dos pescadores, uma casa de Iemanjá, onde se encontra os peixes, barcos chegam aí para suas vendas. Mas é uma região assim que não é muito propícia para o banho. Então, vamos ver aqui, olha, todos esses bares que foram reformados. Então, ficou um local, olha, a casa de Iemanjá, os barcos, né? Então, um local muito agradável e foi preservado esse local de Iemanjá. Agora, mais na frente, o que nós vamos encontrar é o mercadinho do Rio Vermelho, o mercadinho da Ceasa, aí, ó, colônia de pesca, núcleo da Mariquita. Então, um lugar muito bem cuidado, adorado pelos pescadores, que é a Rainha das Águas, que tem a sua festa no dia 2 de fevereiro, que, segundo as tradições, é a segunda maior festa, depois, até seria, vamos dizer assim, a terceira, porque seria o Carnaval, é, a Lavagem do Bonfim também, que é muito famosa, e o presente de Iemanjá. São uma das festas mais procuradas em Salvador. Então, vamos parar aqui um pouquinho para ver essa parte do Largo da Mariquita com essas reformas que foram feitas. Então, um lugar muito aprazível, muito interessante. Quando saímos daí, nos dirigimos para um pouco aqui para essa praça, que também foi totalmente reformada. Essa Praça da Mariquita também ficou um local muito agradável. E daí saímos, fomos para o Mercado Popular.